Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Estamos dando início agora à nossa segunda aula da disciplina dos profetas menores. Na semana passada, na aula passada, iniciamos já falando dos profetas Oséias e Amós, e hoje, com a ajuda de Deus, pretendemos falar aí sobre os profetas. Aliás, semana passada foi Oséias e Joel, hoje sim, Amós, Obadias e Jonas. Então vamos dar início com uma oração. Convido os irmãos a se colocarem sobre os pés. Querido Deus e Pai, nesta noite te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome. Colocamos a nossa vida diante de ti, pedindo mais uma vez a tua bênção, a iluminação do teu Espírito sobre cada um de nós, dando-nos a condição de compreender a tua palavra, assimilar e poder, ó Pai, entender a aplicação a ser feita em nossas vidas e também, ó Pai, a maneira correta de transmitir às pessoas aos quais o Senhor nos dará o privilégio de também ser um vaso, um instrumento de transmissão da tua palavra. Abençoe todos os alunos aqui presentes que estão a caminho, os alunos que nos acompanham de tantas cidades, estados e outros países. Abençoe-nos de uma forma grandiosa, especial. Nós rogamos a Ti a Tua bênção, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos já abrindo o nosso material aí, na página de número 16. Vamos começar a falar hoje o terceiro capítulo, profeta Amós. Autor: Amós, cujo nome significa aquele que suporta o jugo. Era um boieiro e colhedor de sicômoros em Tecoa, cidade localizada a cerca de 10 quilômetros ao sul de Belém. A primeira atividade o identifica com os ricos, pois não se tratava de um simples pastor, porém a segunda com os pobres, pois esse tipo de figo era alimento para os destituídos. Foi assim que Deus, com muita propriedade, escolheu esse homem para falar aos ricos de Israel sobre os pobres e a opressão praticada nesta terra. Então já apresentamos aqui o nome de Amós. Originalmente ele responde por aquele nome que ali está, transliterado é Amok, que tem aí a sua significação como carga, ou como já apresentamos também, carregador de carga, de fardo. Amós é uma palavra da raiz hebraica amás, que significa levantar um fardo, carregar, ou seja, ser um carregador. Portanto, Amós significa carregador de fardo, singular, ou fardos, no plural. O seu nome, de fato, é próprio do ministério que haveria de exercer. Ser profeta a um povo rebelde é, sem dúvida, carregar fardo. E Amós já traz no seu nome a sua missão, por assim dizer. O tema do livro, o livro de Amós, é basicamente uma mensagem de julgamento sobre as nações. Nele nós temos aí oráculos e visões de julgamento divino sobre Israel. O tema central do livro é que o povo de Israel havia quebrantado seu concerto com Deus. Como resultado, o castigo de Deus será severo. Os irmãos já perceberam e continuarão a perceber, ou seja, ratificarão a cada semana aquilo que já foi consolidado, que é o fato de que a razão pela qual Deus levanta os profetas é para chamar a atenção do povo em virtude de seus pecados. O profeta é alguém que desperta a consciência do povo e conclama a voltar para Deus. Então, todos os livros proféticos vai seguir uma linha de uma mensagem de Deus ao povo, conclamando o povo a voltar para o Senhor, se arrepender dos seus pecados, abandonar os maus caminhos. Então, de tempos em tempos, no 8º século antes de Cristo, no 7º, no 6º, e por aí vai, a maioria antes do cativeiro, 3 profetas pós-cativeiro, mas a mensagem é sempre uma mensagem de chamamento ao retorno para o concerto, a aliança, a palavra de Deus.
Amós, ele traz, vamos dizer assim, a princípio de diferencial na sua vida e no seu ministério, o fato de que ele foi direcionado para profetizar ao norte de Israel, tendo sido tirado lá do sul. Geralmente Deus usava pessoas do sul para profetizar ao sul, do norte para o norte, mas Amós ele é chamado vindo do sul para profetizar no norte. Então o tema central é este. O texto bíblico base, talvez o mais conhecido do livro, o mais propalado, o mais reproduzido, o mais tematizado em festividades, congressos, inclusive já tem um aí a caminho com este tema para o próximo mês, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, aí destacado ali em amarelo, a parte final do versículo 12 do capítulo 4, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esse aqui é o versículo, vamos dizer assim, que sintetiza a mensagem do livro. E nós já dissemos aqui em outras ocasiões, e claro, hoje mais uma vez nós haveremos de dizer que este chamamento aqui é um chamamento para que o povo se prepare para se deparar com o juízo de Deus. Este prepara-te, ó Israel, não é um conclame ao arrebatamento, não é um preparar-se para se encontrar com Deus de uma forma boa, de uma forma agradável. Na verdade, é um tom ameaçador, porque o juízo de Deus se derramará. Então, o tema central do livro é o iminente, o próximo juízo divino sobre Israel. Vamos ver aí o conteúdo do livro. Este livro, com 9 capítulos, basicamente se divide em 3 partes. A primeira parte do livro estão os capítulos 1 e 2, cujas mensagens são alusivas a julgamento a várias nações. Por isso, julgamento das nações. São palavras de juízo direcionado a várias nações. A segunda parte do livro, capítulos 3 até o capítulo 9, versículo 6, o julgamento ele é direcionado a Israel, ao povo de Deus mais especificamente. E óbvio, ele vai abranger a maior parte do livro. E finalmente, os últimos versículos, como sempre, de praxe, em todo o livro profético, uma mensagem de restauração, uma mensagem de esperança, uma mensagem de reconciliação. Vamos lembrar aqui também o contexto histórico. Quando Amós é levantado, o rei que está reinando no norte em Israel era Jeroboão II. A gente tem sempre em mente a personagem Jeroboão, que foi aquele que assumiu o norte quando aconteceu a divisão do reino. Isso daí entre 910 e 970, aliás, 970, 930 a.C., mais ou menos. Não estou agora certo do período, mas mais ou menos por ali foi quando houve a divisão. Aqui Jeroboão II já está aí quase 2 séculos à frente. Já é outro Jeroboão. A gente tem que sempre tomar cuidado, que às vezes o nome se repete, mas as pessoas são totalmente diferentes. Então é ele que está reinando na época do ministério de Amós. A nação, nos dias do reinado de Jeroboão II, estava marcada por corrupção, idolatria, também prosperidade financeira e males sociais. Perceba, corrupção, idolatria, mas às vezes o fato de haver prosperidade financeira é uma maneira de camuflar os pecados que estão atentando contra a santidade de Deus. Às vezes a igreja ela é tentada a acreditar que, por estar vivendo um tempo de prosperidade, ela está usufruindo da bênção de Deus. E está usufruindo da bênção de Deus porque está em perfeita comunhão com Deus. Isto nem sempre é verdade. Nem sempre podemos e nunca devemos associar
como se fosse algo assim indissociável, né? Fosse algo que sempre tivesse que andar junto, a bênção de Deus e a prosperidade financeira. Nem sempre, aliás, na maioria das vezes, uma coisa não significa necessariamente a outra. Estar vivendo uma época de prosperidade significa estar vivendo debaixo da bênção de Deus. A gente poderia citar aqui nações, por exemplo, que têm grande riqueza por conta do petróleo, são nações riquíssimas, mas que compromisso tem com Deus? A gente pode falar de outras nações ímpias, idólatras, que também têm os seus PIBs aí elevados, seus IDH elevado, a prosperidade está lá, mas que compromisso tem com Deus? Então, nem sempre uma coisa está diretamente ligada à outra. A época era a época de prosperidade, e aí volta ao ponto que estava aqui dizendo, às vezes a prosperidade financeira, ela tapia, né? ela oculta, ela acaba servindo de cortina de fumaça para esconder a realidade da corrupção, da pecaminosidade humana. Mas aí o profeta entra em cena justamente para descortinar, seja cortina de fumaça, seja lá o que for, o profeta entra em cena e joga por terra toda essa hipocrisia. Bom, a primeira parte do livro, como a gente já mencionou, traz aí como pano de fundo, os 2 primeiros capítulos, mensagens de julgamento das nações. Então, veja bem, Israel e Judá estão incluídas nessas mensagens, mas, via de regra, elas são direcionadas a outras nações. E tem aqui as explicações. Vamos ver aí, ó. Primeiro, pecado da Síria. Por que uma mensagem de julgamento divino em relação a este país? Por conta da sua crueldade. Em segundo lugar, qual era o pecado dos filisteus? Tráfico de escravos. Em terceiro, pecado da Fenícia, negociantes de escravos, apesar do pacto. Quarto pecado de Edom, uma irreconciliabilidade, saiu, vingativa. Depois tem o pecado de Amon, crueldade baseada na cobiça. O pecado de Moabe, ódio com violência e vingança. O pecado de Judá, aí finalmente a nação, Judá e Israel. Pecado de Judá, a lei de Jeová desprezada. Pecado de Israel, corrupção e opressão, que também é uma forma de desprezo à lei de Deus. Então, como a gente vai ver, está até aqui no parágrafo anterior, que eu não li no material, mas está aqui no slide. Amós começa da seguinte maneira, está aqui o versículo de número 2. Disse, o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém dará a sua voz. Então ele vai falar que Deus está elevando a sua voz, de Sião e de Jerusalém. Neste verso, se enfatiza o poder irresistível da palavra de Deus. Quando o Senhor fala, a sua palavra se realiza infalivelmente, e essa eficácia se manifesta não só na história humana, como também nos elementos do mundo natural. Na sequência, o versículo 3, é algo que Amós usa muito, é uma repetição poética, de certa forma, é uma expressão retórica que ele usa várias vezes, que é esta aqui, ó, por 3 transgressões e por 4. Se você pegar aí a sua Bíblia, abra aí no livro de Amós, o capítulo 1, só para eu te mostrar como se repete esse modelo de iniciar as imprecações, vamos dizer assim, de julgamento nos lábios do profeta Amós. Está aí, o capítulo 1, versículo 3. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4. Aí depois vem falando aí do juízo, versículo 4 e 5. Agora olha o versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza. Gaza, uma das principais cidades dos filisteus. Então, por 3 transgressões de Gaza e por 4. Seguindo aí o mesmo padrão. Aí vem a mensagem de julgamento. Versículo 9. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro.
e por 4. Então a mensagem agora contra a cidade de Tiro. E aí vem a mensagem. Versículo 11. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4. Aí na sequência vai falar o castigo. Versículo 13. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4. Aí vem o juízo sobre os filhos de Amon. Capítulo 2, versículo 1. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4. Então, já mostrei aqui que é um modelo repetitivo usado por Amós. E o que é que isso significa? Por atos numerosos, repetidos de rebelião. Ele usa esta expressão retórica por 3 e por 4. Por 3 e por 4. Não que fosse literalmente 3 e 4 transgressões à risca, mas é uma forma retórica, como às vezes a gente, exagerando, a gente fala, já cometeu mais de 1000 erros, usa assim uma expressão para dizer que é muito, já foi demais. Então ele vai usar ali por 3 e por 4, ou seja, por atos repetidos, por atos constantes, pela maneira, vamos dizer assim, habitual de transgredir. Isto significa que, de forma figurada, o que Deus está dizendo é que Ele não está enviando juízo por um pecado que tenha sido cometido e de imediato o julgamento já veio. Ou seja, houve tempo de arrependimento. Deus foi longânimo como sempre é, mas o juízo está sendo agora liberado através dos lábios do profeta, não porque houve um pecado, porque houve 2, nem 3, nem 4, literalmente, mas por atos repetidos, constantes, habituais de transgressão. Então, isso mostra também muito do caráter de Deus. Deus não pune, a maioria das vezes, de imediato. Por quê? Porque Ele quer dar tempo de arrependimento. Se ao invés do arrependimento houver atos repetitivos de pecado, então o juízo de Deus se manifestará. Então é a maneira figurada de Deus declarar que o castigo não vem imediatamente, mas que Ele sempre espera para dar a cada nação a oportunidade de arrependimento. E aí segue o resumo dos pecados das nações, os quais sofreriam a punição. Capítulo 1, versículo 3 a 5, sobre Síria, já falamos, aí crueldade. Depois, versículo 6 a 8, os filisteus, tráfico de escravos. Aqui, como está no nosso material, já falei, 4 aí Edom, 5 aí Amon, 6 Moabe. E aí ele encerra com julgamentos dirigidos a Judá e Israel. Sempre quando a gente vê nos profetas, isso também é quase uma regra, palavras de juízo a várias nações, Deus vai liberando palavras duras de juízo, direcionado às nações, mas sempre fecha esse ciclo de mensagens de juízo com o povo Judá e Israel, a nação, quer seja sul, norte, ou seja, em geral o seu povo. E aí dá para a gente imaginar que o povo de Deus, ele vai se sentindo, de certa maneira, feliz em ouvir o profeta dizendo: ai dos filisteus, aí ele, é isso aí mesmo, ai dos filisteus, ai do Egito, ô glória, ai dos moabitas, aleluia. Aí quando fala ai de Judá, aí tipo assim, já viu aquele culto, né? Quando o pastor começa, o pregador e tal, e vai, e não sei o que, e as irmãs e tal, que faz isso e aquilo, fala Deus, aí não sei o que, fica aquela, daí a pouco quando futuca o pecado do camarada que está, fala Deus, é por aí Jeová, e não sei mais o que, quando bate no dele, ele dá aquela murchada, né? É mais ou menos aqui o Israel e o Judá, todo alegre, ouvindo o profeta verbalizando julgamento para as nações e de repente fecha com juízo direcionado ao próprio povo de Deus, cujos pecados, irmãos, eram piores porque eles tinham a lei de Deus, eles tinham aliança com Deus, tinham compromisso com Deus e automaticamente responsabilidade de serem referências, de serem um modelo, um padrão de relacionamento coerente com Deus por intermédio da palavra.
mas é aquela história, né, do crente, vocês já ouviram, né, o crente pai, o crente enxada, né? Já ouviram essa mensagem, né? Crente, quando a mensagem é essa mensagem de bênção, assim, ó, olha aí a chave, eu tomo posse, vai puxando com a enxada. Olha aí, a bênção está vindo aí, opa, é para mim, é minha mesmo. Aí depois, olha o juízo de Deus, isso aí é para o irmão que não veio hoje, ó. Isso aí para a irmã que faltou, ela vai pegar capaz e vai jogando para o outro, né? Tá aqui a nação, o juízo vai indo é para os outros, mas chega o momento de puxar para si também. Bom, vamos à segunda parte do livro, que vai desdobrar esses juízos, esses julgamentos de Deus para com a nação de Israel e Judá. Então o capítulo 3 está aqui até o capítulo 9, versículo 6. Estamos aí na página 17. Os julgamentos são expostos em 3 discursos e 5 visões. Então veja, Amós se apresenta, Deus o chama, e ele começa a liberar a mensagem de juízo ordenada por Deus, seguindo a orientação de Deus, a diversas nações. Encerra essa primeira parte com palavras de juízo a Judá e Israel, e aí a segunda parte ele vai desdobrar, Deus vai abrir mais o leque para ele falar mais detalhadamente os pecados da nação e os juízos que sobrevirão. Então essa segunda parte, ela seria o desdobramento da parte final ali, capítulo 2, quando o juízo agora é direcionado a Judá e Israel. Aí agora então vem os desdobramentos. Quais são os pecados que a nação está cometendo? Que tipo de conduta tem caracterizado a nação para fazê-la merecedora desse juízo? E desdobrando também quais são esses juízos. Então, como nós lemos aí, essa sequência, o profeta ele vai trazer 3 discursos, mensagem de julgamento, e ele vai também trazer 5 visões, todas elas revelando julgamento de Deus para o povo de Israel, através de 3 discursos e 5 visões. Os 3 discursos, cada um começa com as seguintes palavras: ouvi isto, está chamando a atenção do povo, ouvi isto. O tema do primeiro discurso, capítulo 3, é a ingratidão para com o amor e o favor de Deus e sua falta sob a responsabilidade. E aí, isso daí está reclamando castigo. A ingratidão está pedindo castigo. Este castigo é anunciado pelos profetas, não por acaso, mas pelo encargo de Deus que não podem deixar de cumprir. Só um remanescente escapará do castigo. Aí vem o segundo discurso, como a gente já falou inicialmente, o mais famoso, né, o mais conhecido. Qual é o tema do segundo discurso? Por causa da opressão dos nobres e da idolatria geral da nação, eles foram castigados. Porque não atentaram a estes castigos, Israel tem de ser preparado para encontrar-se com Deus no último julgamento, que é o mais sério de todos. Então, olha, uma série de julgamentos, nós vamos agora analisá-los. Uma série de julgamentos são enviados por Deus ao seu povo. Preste bem atenção nisso aqui, irmão. Isso aqui é uma aplicação já quase que direta para nós. Uma série de julgamentos são liberados, são enviados da parte de Deus para o seu povo, com a finalidade de despertar o povo a voltar para Ele. Como o povo não se desperta e não volta, aí vem um outro julgamento. O povo não desperta e não volta, é você chamando a atenção de alguém: ei, pss, oh, pss, ei, ei. Você vai cada vez aumentando a intensidade, né? Você começou com oh, pss, ei, oh, irmão, ei. Daqui a pouco você está para ver se olha, se te vê, se acorda. Mais ou menos assim, Deus começa com juízos leves, mas o povo não desperta, vai aumentando a intensidade.
até chegar a esta última intensidade, que é o prepara-te, ó Israel. E aí o tema do terceiro discurso, a gente vai voltar no segundo para desdobrá-lo aqui, mas só para fechar aqui na leitura, o terceiro, então, o julgamento iminente pode ser evitado. Qual é a forma de evitar o julgamento? Fazendo o quê? Então, na página 18, aí, o terceiro, buscando a Jeová, sempre. O juízo sempre pode ser evitado se o povo buscar a Deus. O juízo vem para o povo voltar para Deus. Não voltam, vai um novo juízo. Para voltar para Deus, não volta, vai um outro juízo. Para voltar para Deus. Quando o povo volta, você cessa, você breca, você fecha o fluxo do juízo. A misericórdia de Deus entra em ação quando há arrependimento. Aquele fluxo jorrando de juízo, ele é fechado quando há arrependimento e retorno para o Senhor. E então essa mensagem vai deixar claro para o povo que, na verdade, eles só estão sofrendo, primeiro, por conta dos seus pecados. Então, são merecedores do juízo, porque pecaram e os pecados demandam um julgamento. Mas eles vão receber, estão recebendo julgamento, em segundo lugar, porque não se arrependeram do pecado. Porque mesmo tendo pecado, poderia não sofrer o juízo se tivesse se arrependido do pecado. Olha que coisa séria, não é? Pequei, mereço o juízo, mas posso ficar sem receber o juízo se eu me arrepender do pecado. Então o juízo veio, primeiro, porque eles pecaram, segundo, porque não se arrependeram do pecado. Vamos ver isso aqui de forma clara. Se você quiser acompanhar pela sua Bíblia também, vai ser muito interessante. Capítulo 4, então é a segunda mensagem, o segundo discurso. O tema é esse aqui, ó, a depravação de Israel. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e a vossos restantes com fisga de pesca. Está falando de cativeiro, ser levado para o cativeiro. E quem é que agia dessa maneira? Era costume dos assírios colocar gancho no nariz ou no lábio inferior dos prisioneiros, amarrá-los a cordas e puxá-los como animais para o cativeiro. Isso aqui aconteceu literalmente com Israel. Lembrando que Amós está profetizando para o reino do norte, Israel. E o cativeiro de Israel foi o cativeiro assírio. Não confunda com o sul, Judá, cativeiro babilônico. Norte, Israel, cativeiro assírio. E os assírios, quando iam levar cativos os povos que eles triunfavam sobre, eles agiam desta maneira. Colocavam anzóis no nariz, no lábio, e aí vinha arrastando. E Deus já estava falando, chegará dias, eu juro pela minha santidade. Imagina, se Deus falar que vai acontecer algo para você e ele jurar pela santidade dele. Já pensou? Aí vem os versículos 6 a 11. O que nós veremos nessa sequência? Deus enviando 5 calamidades. É o tal do é esse aqui, ó, 5. Com a intenção de trazer Israel ao arrependimento. Uma característica dessa narrativa é a alegação enfática de Deus de que os israelitas tinham culpa desses desastres terem acontecido com eles. Cada estrofe desses 5 calamidades se encerra, cada uma calamidade encerra com a estrofe é como se fosse um estribilho de um cântico, que é essa expressão aqui, ó, contudo não vos convertestes a mim. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, como disse, aí friso mais uma vez, vai ser bom. Abra aí Amós 4, 6 em diante. Apesar de que eu vou colocar aqui o texto, mas para você observar e acompanhar aí. Primeira calamidade, qual é? Já fiz a exegese aqui para os irmãos, ó. Fome. Olha como é que está dito aí no versículo 6.
Também vos dei, ou melhor, vos deixei de dentes limpos. Ou na outra tradução, vos dei limpeza de dentes, né? Eu já coloquei numa tradução aqui melhor, mais fácil de fazer a exegese. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades. Deixar de dente limpo é justamente não comer, não sujar os dentes. Fome. Vossas cidades com falta de pão em todos os vossos lugares. E aí Deus envia fome, esperando que o povo faça o quê? Se arrependa e volta para Ele. Contudo, lê aí o estribilho que está aqui, ó. Contudo, não vos converteis a mim, diz o Senhor. Mandei primeiro psil, e olha que já um psil, já pensou? Fome. Não, passando fome não é possível que esse povo passando fome não vá se converter. Não é possível que passando fome não vai se converter. Porém, a fome veio, contudo, não vos convertestes a mim. E aí vem a segunda calamidade. Qual o nome dela? Seca. Está aí versículos 7 e 8. Além disso, que além da fome, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa. Fiz chover sobre uma cidade, sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, o que aconteceu? Não vos convertestes a mim, diz o Senhor. A fome não trouxe o povo de volta para Deus. Aí veio a seca. A seca não trouxe o povo de volta para Deus. Terceira calamidade, destruição das colheitas. Versículo 9. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem. Chamaríamos aí de queimada, queimou a horta, multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras. Além disso, devorou-a o gafanhoto. Olha aí, acabou com toda a plantação. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então, vamos aumentar a tonalidade aí. Fome, não se converteu. Seca, não se converteu. Destruição de colheita, não se converteu. Quarta calamidade, enfermidade e derrota na guerra. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Então, como foi lá no Egito, as pragas. Então, aqui Deus enviou. Os vossos jovens, matei-os à espada. Os vossos cavalos, deixei-os levar preso. O mau cheiro dos vossos arraiais, fiz subir aos vossos narizes. Contudo, o que houve? Não converteis a mim, diz o Senhor. Quinta calamidade, destruição de cidades israelitas. Versículo 11. Subverti alguns dentre vós. Como assim? Aí ele explica. Como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. O que houve com Sodoma e Gomorra? Foram destruídas aquelas cidades. Então ele está falando, eu subverti alguns dentre vós, como subverteu Sodoma e Gomorra. E vós foste um tição arrebatado da fogueira, ou seja, um remanescente que escapou quando as cidades foram destruídas. Então a cidade foi destruída, escapou um remanescente, contudo esse remanescente não os convertestes a mim, disse o Senhor. Aí o versículo 12 então vai englobar essa sequência de juízos que Deus enviou na expectativa de que o povo voltasse para ele. Mas o estribilho é, contudo, não vos convertestes a mim. Então, o versículo 12 é, prepara-te. Imagina, Deus manda um juízo, vamos fazer essa interpretação de forma pessoal. Deus vai lá e envia um juízo para você se converter, você não se converte. Aí ele envia o segundo juízo para você se converter, você não se converte. Aí ele envia o terceiro para você se converter, você não se converte. Aí ele envia o quarto para você se converter, você não se converte. Aí ele envia o quinto para você se converter, você não se converte. Aí ele envia o profeta e diz assim, prepara-te. O que você acha que vem depois? A bênção, a vitória?
Imagina, já mandou 5 juízos para o cidadão se converter, não se converteu, e agora prepara-te. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Como Israel não havia se voltado para Deus em meio a essas 5 calamidades, a nação teria que se encontrar com o próprio Deus. E esse encontro aqui, como disse, não é arrebatamento, é julgamento. Esse encontro aqui, se nós fôssemos fazer paralelos dentro do aspecto escatológico, não é encontro no tribunal de Cristo para ser galardoado, é encontro no grande trono branco para ser condenado. Por quê? Que galardão para quem não se converteu? É juízo. Prepara-te. Agora você vai estar de frente com Deus para ouvir a sentença. E que tipo de sentença vai ouvir alguém que sofreu 5 juízos e não se converteu em nenhum deles? O que ele vai ouvir dos lábios de Deus quando se encontrar com Deus? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor? Será que é isso? Enviei 5 juízos, você não se converteu, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Juízo. Confrontar-se com o Deus a quem Israel tanto escarneceu e rejeitou, seria um destino bem pior do que eles poderiam imaginar. Esta expressão, prepara-te, não é um chamado ao arrependimento. Já ocorreram 5 chamados e o povo não se arrependeu. Esta expressão é um anúncio de que agora é tarde demais para se arrepender. Vamos ver aí agora as 5 visões. Vimos 3 discursos, agora temos as 5 visões. Você que está acompanhando a nossa aula, está ouvindo aí um shhh, não é chiado do microfone não, é chuva forte que está aqui. É o hino 1 da harpa, chuva de bênção teremos. Está se cumprindo aí. 5 visões do castigo. Primeiro, gafanhoto. São os símbolos dos assírios, que constantemente saqueavam Israel. Pela intercessão do profeta, Jeová promete que Israel não será completamente destruído. Agora é interessante, vieram 3 discursos, já falei deles. Agora virão 5 visões. O profeta, ele vai receber visões de castigo. E à medida que Deus dá ao profeta a visão do castigo, o profeta intercede. E o povo, pela intercessão do profeta, recolhe a mão de juízo. Aí dá uma outra visão. O profeta torna a interceder. Deus ouve a intercessão e recolhe a mão do juízo. A gente vai ver, primeiro, gafanhoto, a intercessão do profeta, e Deus então recolhe o juízo. A segunda visão é o fogo do abismo. Isso se refere provavelmente a águas que se secariam, trazendo em consequência uma seca vindoura. Mais uma vez o profeta intercede e Deus recolhe a mão do juízo. A terceira visão, a famosa visão do prumo, como um sinal de que o julgamento será aplicado segundo a justiça. Esta última mensagem causou a perseguição do profeta pelo sumo sacerdote de Israel. Quando ele traz essa visão, ele é perseguido. É aquele famoso, vamos olhar aí, capítulo 7, ele fala do juízo. Amós, capítulo... Esse episódio aqui é muito marcante também dentro do exercício ministerial de Amós. É muito profeta, né? E o discurso de Amós em sua própria defesa. 7:7. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Jeroboão II, o rei que estava reinando na época.
Então, olha a consequência dessa visão que ele traz à tona. Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Olha o que aconteceu. Amós profetizou o juízo sobre a casa de Jeroboão. O sacerdote ouviu a mensagem e mandou um mensageiro e correio lá falar para o rei: ó, o profeta Amós está profetizando umas coisas lá sobre o rei. Se isso acontecer, isso não pode acontecer. Olha o papel, ou papelão, melhor dizendo, que o sacerdote está fazendo. Deus usa o profeta com a mensagem de juízo ao rei, só que o sacerdote que estava dentro do sistema corrompido, que não tinha coragem de confrontar o rei, quando ouviu o profeta corajoso confrontando o rei, ele vai lá e faz o tal do leve trás, a intriga. Ó, rei, ele está falando isso aqui, ó, você vai deixar? Ah, se fosse eu não deixava. Já ouviu? O pessoal faz assim, né? Aqui, eu vou encaminhar para o seu áudio que ele mandou aqui. Ouve aí, olha aí. Se fosse comigo, eu não deixava barato não. Vê o que o senhor faz. Tem gente que faz isso não, né? É o sacerdote. Aqui é o sacerdote, tá? Versículo 12. Depois Amazias disse a Amós: olha, irmão, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá. Porque, como eu disse, ele era do sul e estava profetizando no norte. E ali come pão, e ali profetiza. Ó, está aqui, sou eu, sacerdote Amazias. Está aqui o profeta Amós. Está aqui o Jeroboão. O Amós profetizou contra o Jeroboão. Aí eu mandei um recado lá para o Jeroboão, dizendo o que Amós está falando. E eu digo para o Amós: ó, foge enquanto há tempo, vá lá para a sua terra. Porque quando o rei souber o que você fez, eu não sei quem vai contar para ele não, mas quando ele souber, ele vai vir e ele vai acabar com você. Então foge para a tua terra, come teu pão lá, profetiza lá, racha fora daqui para lá. Olha a resposta. Aliás, ele ainda insiste, versículo 13, Amazias: mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque aqui é santuário de quem? Você está acompanhando aí? Santuário do rei. Santuário do rei. E casa do rei. Aqui você pode falar mal de Deus, não pode falar mal do rei. Aqui é santuário do rei. Aqui é santuário do reino. Casa do reino. Resposta de Amós a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta. Eu era boieiro, cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo. Quem? Deus não mandou eu profetizar para Judá, Deus mandou profetizar para Israel. Fui eu que fui atrás de Deus pedindo para ser profeta. Eu não era profeta, eu não era filho de profeta. Eu estava feliz da vida, cuidando de boi e colhendo sicômoro. Foi Deus que foi atrás de mim e me tirou de lá e me mandou vir aqui profetizar. Olha a proposta do Amazias: volta para Judá e profetiza lá. Aí o profeta Amós diz: não, mas Deus me tirou de lá e mandou profetizar aqui, eu vou profetizar aqui. Situação, né, irmãos? Lugares que Deus nos manda profetizar e a pessoa: rapaz, aqui que você vem trazer essa mensagem, Deus mandou trazer ela aqui mesmo, hein? É aqui que Deus mandou falar. Tem uns profetas covardes, não sei se às vezes é por covardia ou às vezes é apenas mesmo ironia, o uso lá irônico da palavra. Aí ele vai profetizando e vai: mas aqui não tem, meu irmão, graças a Deus que aqui não tem. Eu estou falando: mas aqui é para outro lugar, não é para cá não, aqui é para outro lugar, não é aqui não. Eu li, o pastor estava contando uma situação, o escritor de um livro, não vou citar aqui agora, mas ele conta uma situação de que um certo pregador, que tinha essa característica profética de confrontar o pecado do povo, ele foi convidado a pregar em certa igreja, mas antes de assumir a tribuna, ele foi chamado ao gabinete do pastor, e o pastor começou a dar orientações a ele, falando: ó,
Eu queria te pedir para você evitar pregar aqui contra adultério. A gente tem um pessoal aí que está meio falho nessa área, mas a gente está tratando com jeitinho. Evita falar contra também a questão de pessoa que fica devendo e não paga. Também a gente está resolvendo. Começou a falar os pecados que tinha e pediu para o pregador não pregar. Não fala também, não entra muito nessa seara não, que isso vai causar também um desconforto. Eu tenho uns bons dizimistas aqui, que nos ajudam bastante na obra, mas está também em falha nessa área, e foi falando daqui para lá e para lá. Por fim o pregador perguntou: pastor, o senhor quer que eu pregue sobre o que então? Falou: mete o pau no judeu, que aqui não tem judeu nenhum. Você pode falar mal de judeu até você não ter mais saliva na boca, não tem judeu nenhum aqui no meio não, você pode... Mas, irmão, Deus vai mandar uma mensagem para um lugar que ninguém ali vai ouvir a mensagem? Mas tem gente que é assim, não fala algo que não vai magoar ninguém, não vai chatear ninguém, que ninguém vai para casa, né, cabisbaixo, triste, pesaroso, porque o pecado dele foi confrontado. Pega assim só, né? É o Amós aqui, não vai pregar em outro lugar. Não, em outro lugar não, Deus mandou eu pregar aqui. Deus mandou eu trazer essa mensagem para cá. Vamos lá, essa parte do livro então, de modo bastante especial, traz as visões. Nela o juízo de Deus aparece representado por símbolos. Já falamos da praga do gafanhoto, o fogo abrasador e o prumo de pedreiro. Que quando entrou a mensagem do prumo, deu essa confusão toda aqui. Falou do prumo, aí a casa caiu, estava fora do prumo. E aí depois ele traz mais duas visões, que é o cesto de frutos de verão e o estremecimento dos umbrais do santuário. Então, voltando aí o prumo de pedreiro, a gente já falou. Só para o pessoal aí que não sabe, eu vou ter que dar uma aula aqui de o que é o prumo, né? Os irmãos não sabem, como se eu fosse especialista, né? O que é um prumo? Um prumo, irmão, o prumo é isso aqui, ó, tá aqui, ó. O prumo é um fio com peso amarrado na ponta usada para estabelecer uma linha vertical que servirá como base para se construir uma parede reta. Então ele tem a visão do prumo. E aí ele vai ver, diz o texto aqui, que a parede foi levantada com o uso do prumo. Deus levantou a nação usando prumo. Quando Deus levantou a nação, ele usou prumo, ou seja, ela estava reta, certinho, no lugar. Só que passou um tempo, Deus voltou lá e colocou o prumo, não estava mais do jeito como ele edificou, estava torto. O que houve? Quando eu edifiquei era reto, e agora está fora do prumo. Então o Senhor me disse: que vês, Amós? Eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, não mais passarei por ele. O Senhor estava sobre o muro, Israel, o qual havia sido construído fielmente de acordo com o prumo da revelação de Deus pela lei. Foi edificado assim. Agora Deus estenderia o seu prumo novamente para demonstrar como o povo estava torto em sua observância dos mandamentos que ele dera. O prumo é a palavra. Então Deus edificou na palavra. E o povo estava reto. Quando Deus voltou lá com o prumo, a palavra já estava torto. Aí Deus falou: não, agora eu não vou mais passar por esse povo, passar com a bondade, com a misericórdia, porque eles saíram fora do prumo. Nunca mais passarei por eles. Significa que Deus não mais poupará Israel. Ou seja, a nação havia ido longe demais e não havia esperança. Por esse motivo, olha a atitude de Amós: não intercedeu pela terra como havia feito nas vezes anteriores. Quando ele tem a primeira visão, ele intercede, Deus retira a mão. A segunda visão, ele intercede, Deus retira a mão. A terceira visão do prumo, o profeta não intercede. Isso já é uma mensagem para mim e para você, né? Como é que você vai interceder por alguém que está fora do prumo? Senhor, tenha misericórdia dele. Não, mas ele está fora do prumo. Primeiro ele tem que entrar no prumo, aí depois ele vai ser alvo da misericórdia. Mas como é que eu vou interceder por alguém que está fora? Pedir para Deus abençoar alguém que está fora? Fazer campanha para Deus derramar a bênção para alguém que está fora? Tem que fazer campanha para ele entrar no prumo, e depois vai ser natural a bênção sobre a vida dele. Não pedir para Deus abençoá-lo fora do prumo. O profeta intercedeu nas ocasiões anteriores, mas quando Deus mostrou que o povo estava fora, o profeta: não, agora não tem como interceder. Como é que eu vou pedir para Deus abençoar uma nação que está toda torta em relação a Deus? Isso é uma mensagem muito séria para nós.
Aqui encerra essa segunda parte. A última parte do livro, então, como disse, que é de praxe, todos os profetas trazem mensagens de juízo, mas não encerram o livro sem trazer uma mensagem de esperança e restauração. Página 19, a restauração de Israel, a dispersão de Israel, ou seja, o juízo do cativeiro, tem como objetivo fazer o quê? Aperfeiçoar e purificar. Às vezes a sentença dura é o remédio amargo, mas que sara. Deus manda um juízo, não se arrepende, manda outro, não se arrepende, manda outro, não se arrepende. Aí vem esse amargo, cativeiro. Falamos na semana passada, quando tratamos do profeta Oséias. O povo foi enviado para o cativeiro e voltou do cativeiro curado da doença chamada idolatria. Então, a dispersão de Israel produziu esse resultado, aperfeiçoamento e purificação. Depois desta realização, o reino davídico será estabelecido. É claro, já aponta para um futuro. Então a nação inteira de Israel será a cabeça das nações, mais uma vez aí futuro, milênio, e a Palestina prosperará, e Israel herdará toda a terra para sempre, futuro, milênio. Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, Israel. Eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó. Trata-se de um raio de esperança em um longo trecho sobre juízo e destruição. Diz o Senhor, o julgamento de Deus seria severo, mas haveria sobreviventes. Então, sempre há o remanescente que Deus poupa. Versículos 9 e 10, chegando aí ao fim do livro. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel dentre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Então, Deus vai usar aqui a mensagem mais uma vez figurada, a peneira, passando na peneira, e julgando aqueles que são dignos de julgamento, poupando aqueles que são merecedores de ser poupado. Peneirar cereais no crivo era a última parte da limpeza de cereais, antes de juntá-los para armazená-lo. Então o crivo, a peneira, tinha furos do tamanho certo para o cereal cair, quando sacudido, retendo apenas pedra e outros detritos. Sendo assim, um só grão refere-se ao menor das pedras. Ele não passaria na peneira junto aos cereais limpos. Esta mensagem figurada fala-nos da purificação de Israel. Eu acho interessante essa mensagem figurada da peneira. Todos nós sabemos para que serve a peneira. Você bota lá areia, peneira, aí vai ficando ali na peneira as impurezas, pedaço de pedra, um galho, lá, folha e tal, e você vai e aí jogando fora. E bota mais areia, peneira, vai passar naqueles furinhos da peneira, o que você vai utilizar, e vai ficar retido na peneira aquilo que vai ser descartado, desprezado, lançado no lixo. E de vez em quando a gente ouve uns profetas falar de peneira e diz, Deus vai passar a peneira, só vai ficar... Peraí, o que fica na peneira é o que não presta. O negócio está meio do contrário aí, né? Só vai ficar, então, não, só vai ficar, o que fica é o que não presta, na peneira o que passa é que presta. Então, você profeta, hashtag fica a dica, hein, o que fica, a próxima profecia sua, ajeita direito esse negócio aí que tá ficando esquisito. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, taparei as suas aberturas, tornarei a levantar as suas ruínas e a edificarei como nos dias da antiguidade. E os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Então o livro termina com uma promessa de salvação que inclui a restauração da dinastia do rei Davi, o retorno do exílio e a instalação do povo de Israel na terra prometida. Então sempre todos os profetas seguem esse modelo, esse padrão, mensagens de juízo, mas encerram com uma mensagem de esperança. Eu sei que você está ansioso
para tomar o café que o pastor Celso fez, mas dá tempo da gente falar ainda do profeta Obadias. Vira a página, olha quantas páginas são Obadias. Segura mais um pouco aí, dá tempo de falar do Obadias. Obadias é aquele profeta de um capítulo só, mas a mensagem não é menos relevante por isso, hein? Fica aí o desafio, você que nunca leu um livro da Bíblia, leia o livro de Obadias, 21 versículos. Fala, eu li um livro todinho da Bíblia num dia só. Aí já emenda logo 2, lê lá o 2 João, 3 João, que também é um capítulo só. Aí eu li 3, eu estava mesmo no azeite, li logo 3 livros da Bíblia. Meu Deus, esse é crente mesmo, hein? Mas o Obadias é esse aí, é um capítulo só, capítulo único, 21 versículos. Vamos falar dele agora. Autor: pouco se sabe sobre este profeta, além do seu nome, que significa servo do Senhor. O nome em si não é incomum no Antigo Testamento. O valor e a autoridade da mensagem deste livro apoiam-se no fundamento de que o Senhor disse, e não na fama do mensageiro. É igual a epístola aos Hebreus, né, que a gente não sabe quem é o autor humano, mas sabendo que é a inspiração divina, para nós é suficiente. Mesma coisa, pouco se sabe sobre Obadias, mas sabendo que a palavra nos lábios dele foi a palavra de Deus, para nós é o que interessa. Então, Obadias, olha o nome dele ali, de lá para cá, viu, irmão? De lá para cá. Obad-Iá. Obad-Iá. O que é isso? Significa Obad. Iá. Obad é servo. Igual Obed, Edom, servo de Edom. Essa expressão Obad, Obed é servo. De Iá, de Javé, de Jeová. Aquela redução aqui do impronunciável nome de Deus, o Iode e o Re, aí depois viria o Vav, o W e o Re novamente, o H. Então esse é o nome do Obadias. O tema central: Edom já foi julgado e sua condenação é certa, por seu orgulho ao se regozijar com os infortúnios que sobrevieram a Jerusalém. Olha aqui no material, o livro de Obadias tem apenas um capítulo, em que prediz a destruição de Edom, dando como causa a mortandade ou agravo feito a seu irmão Jacó. Exorta Edom a não zombar mais dos filhos de Judá nos dias de sua perdição, e anuncia o livramento e a expansão de Israel. Irmãos, eu preguei, que eu me recordo de uma vez que eu preguei no livro do profeta Obadias. Me recordo bem, porque, primeiro, por não ser um livro, uma mensagem que nós costumamos pregar frequentemente, mas a mensagem de Obadias, para quem não sabe, irmãos, é uma mensagem muito forte, muito séria e extremamente aplicável no contexto, muitas vezes, das nossas igrejas. Um contexto de muitas das nossas igrejas, no contexto nosso. Esta mensagem ela é extremamente aplicável. E eu me lembro de ter pregado num lugar que Deus me... igual o Amós, Deus me mandou pregar essa mensagem lá, depois nunca mais preguei em anos aí de estrada. Qual é a mensagem de Obadias? Para a gente entender, eu vou falar um pouco mais, mas já resumindo aqui o contexto histórico. Obadias, ele está profetizando justamente na época, ali, em cima da risca dos dias em que Judá está sendo levado para o cativeiro babilônico. O juízo de Deus está vindo sobre Judá. Deus usou os profetas, Jeremias, o Ezequiel, o Daniel, já vinha anunciando antes com outros profetas, como o próprio Isaías, entre outros, e aí chegou o dia, do juízo de Deus sobre Judá. Ele sendo levado em cativeiro, a cidade de Jerusalém sendo derribada, o templo sendo derribado, a cidade sendo saqueada, as mulheres sendo forçadas, os velhos sendo humilhados, enfim, aquela calamidade. E aí Edom,
que é parente, nós vamos explicar melhor aqui, mas que é parente de Judá. Por quê? Porque Edom, os edomitas, são descendentes de Esaú, e Judá são descendentes de Jacó. Você lembra, né? Esaú e Jacó, irmãos. O Esaú dá origem a Edom, o Jacó vai dar origem às tribos, entre elas Judá. O Edom, quando viu Judá sendo julgado por Deus, começou a ficar feliz vendo a ruína do seu irmão. Olha aí, ó, vai pegando a mensagem. Quando Edom se alegrou pelo infortúnio de Judá, quando Edom ficou feliz porque Deus estava julgando Judá, aí a espada de Deus que estava voltado lá para Judá, quando Deus viu que Edom estava feliz, a espada agora voltou para ele. Por que você está feliz com o juízo do teu irmão? Olha a mensagem aí. Por que você está feliz com o juízo do teu irmão? Deus tem direito, autoridade, legalidade para punir Judá. Mas Edom não tem direito de ficar feliz com o juízo sobre Judá. Eu não posso me alegrar porque Deus está punindo o outro. Deus pode punir quem Ele quiser. Agora, eu não tenho direito de... E mais do que isso, ou pior do que isso, o Edom se aproveitou da situação, se aliou aos babilônios para se aproveitar da fraqueza de Judá e saquear também. Aí o juízo de Deus sobre Edom foi muito maior do que o juízo que Deus enviou sobre Judá. Ele não tinha nada a ver com nada. Foi só dar aquele sorrisinho sarcástico a Deus. Agora o juízo sobre você vai ser maior do que o sobre ele. Mas o que eu fiz? Você se alegrou com o juízo sobre o seu irmão. Essa é a mensagem de Obadias. A vingança de Deus sobre Esaú, que é Edom. E a parte 2, Deus dá vitória a Jacó. Olha aí Deus pegou e mudou o cativeiro de Judá e o juízo ficou sobre Edom. Só para terminar aqui a leitura, então, Edom descende de Esaú e Israel de Jacó. O antagonismo entre eles é evidente em toda a Bíblia. Já em Gênesis há uma declaração simples, mas sugestiva. Os filhos lutavam no ventre dela. Teve início aí a história deste conflito. Ele começou no seio da família e se perpetuou quando os descendentes de cada um formou uma nação. Este antagonismo chegou até os tempos de Cristo. Jesus era judeu, descendente de Jacó. Herodes era edumeu, descendente de Esaú. Cristo e Herodes nunca se falaram. Depois do cerco de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, os edumeus se perdem de vista e a nação da promessa, apesar de todos os eventos de fúria e perseguição contra ela ao longo dos séculos, permanece viva para ver se cumprir todas as promessas que lhe foram feitas desde Abraão. Então a pergunta é essa: aonde está Edom hoje? Aonde estão os edomitas, os edumeus, os descendentes de Esaú? Simplesmente deixaram de existir, foram riscados. E os judeus, com todas suas falhas, erros e pecados, foram restaurados e continuam aguardando as promessas. Olha como custou caro para Edom essa atitude dele, simplesmente foram riscados do mapa. Então, esse é o contexto histórico, mais uma vez. Ao longo do período de cerca de 20 anos, os babilônios invadiram a terra de Judá e fizeram repetidos ataques à cidade sagrada de Jerusalém, a qual foi finalmente devastada em 586 a.C. Os edomitas viram essas incursões como uma oportunidade para extinguir sua amarga sede contra Israel. Então os edomitas juntaram-se aos babilônios contra seus parentes distantes e ajudaram a profanar a terra de Judá. O fundo histórico da destruição de Jerusalém coloca a data da profecia de Obadias justamente aí depois de 586 a.C. Em sua profecia, Obadias alerta Edom sobre a vingança de Deus que estava se aproximando. Então, a primeira parte do livro, versículos 1 ao 16, lembrando que é capítulo único, a vingança de Deus sobre Edom. Quem vai assumir a causa de Judá e vai se vingar contra Edom é o próprio Deus. Versículo 3, a soberba do teu coração, Deus falando contra os edomitas, te enganou.
como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Os edomitas, eles foram habitar nas montanhas. Várias vezes você vai ler na Bíblia, as montanhas de Esaú, as montanhas de Edom. Eles foram construir as cidades edificadas sobre rochas, montanhas. E aí eles se ensoberbeceram: nós estamos nas montanhas, nos penhascos. Quem nos derrubará daqui? Quem nos destruirá? E aí Deus fala: a soberba do teu coração te enganou. Como que habita nas fendas das rochas, na alta morada, que diz no teu coração: quem me derribará em terra? A soberba é o pecado que Deus julga, e isso resultará na punição divina sobre Edom. Edom vangloria-se na sua alta e arrogante posição, zombando de seus inimigos. Quem me derribará em terra? A inacessibilidade das suas montanhas dava aos seus habitantes um sentimento de orgulho e de excessiva segurança. Ele supõe estar seguro nas fendas das rochas, mas sua confiança nas fortificações terrenas se mostrará mortal. Aí o versículo 4. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei. Você está orgulhoso porque está morando aí nas montanhas. Se você quiser subir mais, igual águia, se você quiser morar nas estrelas, olha Deus falando, quanto mais subir, pior, mais alto vai ser a queda. De lá eu te derribarei, diz o Senhor. A águia era notável por seu voo poderoso e forte, mas nem mesmo um ninho colocado entre as estrelas estaria fora do alcance do soberano poder de Deus. Te derribarei. A humilhação é o castigo da soberba e da arrogância de Edom. Viu? Até então não tinha nada a ver, como a gente diz no popular, tinha nada a ver com o peixe, né? Mas foi se aproveitar, agora o juízo de Deus veio sobre eles. Veio pegar a ocasião naquele momento, agora o juízo de Deus. Vou te derribar, vou te jogar por terra, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. Olha que coisa dura, irmãos. Você se aproveitou que os babilônios estavam invadindo e invadiu junto? Então, por causa disso, por causa da sua covardia, né? Viu o cachorro morto e passou lá e deu um bico, né? Já está morto mesmo, vou dar mais um bicudo aqui. Ah, é? Por causa da sua covardia, será exterminado para sempre. Edom está cheio de violência contra Jacó, uma desconsideração total com a vida humana. Assassinato já é um pecado horrendo. Cometido contra um irmão, torna-se um mal deveras pior, né? Crime hediondo. Por esse motivo, Edom será exterminado. Versículo 11. No dia em que estiveste em frente dele, falando da nação, no dia em que os forasteiros, os babilônios, levaram cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Aproveitou, se misturou, entrou no meio junto. Algo compreensível seria os babilônios atacarem Judá, mas era impensável uma nação como Edom juntar-se aos babilônios contra os próprios irmãos. Aqui que eu estou falando que é a gênese do juízo. O inimigo lutando contra o irmão é uma coisa, o irmão se aproveitando do irmão, o irmão se aproveitando da fragilidade, da fraqueza do irmão, o julgamento é pior. Mas tu, olha isso aqui, tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca, rindo, né, dando gargalhada no dia da angústia. Olha aqui da onde está saindo o pecado e porquê do julgamento. Você não devia olhar para o dia do teu irmão, o desterro dele, nem o dia da sua ruína, nem alargar sua boca no dia da sua angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade. E aí o que é mais interessante, que é o que eu disse a vocês, repito,
Quem é que está promovendo toda essa calamidade contra Judá? É quem? É o próprio? Não, no caso aqui, quem está julgando Judá é o próprio Deus. É Deus que está enviando os babilônios, é Deus que está permitindo toda a destruição, é Deus. Mas aí Deus olha para alguém que está se aproveitando. Não, calma aí, eu posso, você não deveria estar fazendo isso. Você não deveria estar se aproveitando desse momento. Deus tem direito, tem autoridade, e é Deus quem está implementando todo esse juízo, julgamento, usando os babilônios para ferir o seu povo, para punir, para castigar, mas de repente no meio, o que os edomitas estão fazendo aí? Não, vocês não têm direito, vocês não deveriam. Porque como vós bebeste no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. Apesar de Deus ter punido os judeus com a invasão dos babilônios, o Senhor ainda via Jerusalém como monte da sua santidade, porque Jeová pretende restabelecer futuramente sua presença lá. Ainda tem plano, está caído, mas Deus ainda tem plano, Deus ainda tem projeto, e a pessoa vai e se aproveita. Olha, é sério essa palavra, hein? Já fica aí também, medita no livro de Obadias e pregue, onde Deus mandar, se for aqui, se for ali, se for acolá, onde Deus mandar, é uma mensagem sempre atual. Aí, a segunda parte, aí Deus agora vai começar a falar para Jacó, né? Judá. Deus vem com uma mensagem contra os edomitas, pelo que se aproveitaram de Judá, e agora vai falar para Judá uma mensagem o quê? De restauração. Porque o seu irmão veio se aproveitando, agora eu vou dizer para você, esse tempo difícil vai passar, eu vou restaurar, claro, promessas futuras, mas de restauração. Então, encerrando aí para a gente ir ao intervalo, mas no Monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Haverá livramento, enquanto Edom é completamente destruído, no Monte Sião, isto é, em Jerusalém, há um grupo de pessoas salvas da catástrofe. Esse remanescente participa da restauração de Israel e é o germe de um povo de Deus totalmente renovado. Versículo 21, o último: e levantar-se-ão salvadores do Monte Sião para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Essas foram as últimas palavras de Obadias contra toda a arrogância, orgulho e a rebelião humana. Edom achava-se indestrutível, mas o Senhor humilhou aquela nação e restaurou Judá, que estava caído. Muitas pessoas são tentadas a achar que estão fora do alcance de Deus. Não obstante, Deus as humilhará, assim como exaltará aqueles que se humilharem diante dele. E no grande dia, ele estabelecerá seu justo governo sobre todos. A aplicação da mensagem de Obadias para os nossos dias: dentre tudo quanto falou Obadias, um aviso precisa ser guardado. Satisfazer-se diante do sofrimento de um servo de Deus, mesmo que este esteja sendo impiedosamente castigado pelo próprio Senhor, certamente atrairá a ira incontida do próprio Todo-Poderoso que, sem a mínima misericórdia, abate com destruição os zombadores de seu povo. Irmãos, eu já vi, não poucas vezes, e acredito que você já viu também, pessoas que se orgulharam da queda do outro e começaram a pregar pisando em cima do outro, olha lá, o fraco lá, o não sei, e depois caírem pior. Perderam a oportunidade de ficarem calados, perderam a oportunidade de exercer a misericórdia, perderem a oportunidade de exercer compaixão, ou no mínimo, a oportunidade de ficar calado. Já é uma grande oportunidade de ficar calado, mas se aproveitaram da ocasião para vir, como eu disse, o cachorro já está morto, deixa eu dar um bocado de bicuda, eu sabia, era assim mesmo, esse era um fraco, esse é um carnal, esse é não sei o que, e depois cair em pecado pior. É essa a mensagem aqui. Não somos Deus. Deus é impecável, não peca. Deus é infalível, não falha. Deus é santíssimo. Agora, quando a gente começa a arrotar santidade para tripudiar da fraqueza do outro, se estribando no nosso orgulho, na nossa vaidade, da nossa santidade, que na verdade
é fruto também da misericórdia de Deus. Irmãos, estamos caminhando num terreno escorregadio. A qualquer momento, se não for a misericórdia de Deus, também cairá. Eu já vi muitos. Se aproveitou da queda da falha do outro e aí depois caiu em situação até pior. Então, os judeus, após massacrados por Nabucodonosor, retornaram à vida nacional 70 anos mais tarde. Os edomitas, no entanto, isto é, os zombadores de Judá, foram literalmente varridos do mapa após o ano 70. Aonde é que estão eles hoje? Não existem. Os judeus, com todo o erro, falha e pecado, continuam aí. Então, vamos ter cuidado, né? Essa mensagem é forte para nós. Tá bom? Amém? Vamos ficando por aqui, vamos aí ao intervalo, claro, depois retornaremos para falar então do profeta Jonas. Amém, irmãos? Estamos retornando então a partir de agora para falarmos no capítulo 5, profeta Jonas. Seu material aí na página 21. Começar a falar aí da autoria. Jonas foi um profeta de Israel que viveu mais ou menos na época de Jeroboão II. Então veja aí, ele é até contemporâneo. Qual profeta que a gente falou hoje, que é da época do Jeroboão II? O Amós. Assim o seu ministério teve início provavelmente quando o de Eliseu cessara. O seu nome significa pomba, e ele ocupa um lugar especial de primeiro missionário no estrangeiro. Aí o nome dele, Ioná, significa pomba. Tema. Está aqui no slide o tema central. O livro foi escrito para enfatizar que Deus ama todas as pessoas e que quer mostrar a todos sua misericórdia, baseado no arrependimento. Então, olhando aqui no nosso material, o livro de Jonas é diferente das outras profecias, por não conter uma mensagem direta a Israel, sendo a mensagem do profeta dirigida aos ninivitas, a capital da Assíria. Embora não mencionada diretamente, há uma grande lição neste livro para a nação judaica, a saber, que Deus é Deus não só dos judeus, mas também dos gentios, e que é dever do seu povo escolhido levar à luz da revelação divina. O tema do livro pode ser resumido da seguinte maneira: o amor de Deus para com os gentios revela-se ao enviar-lhes um profeta que os chama ao arrependimento. Então, Jonas, ele foi designado por Deus para sair do seu próprio território e ir a outra nação pregar uma mensagem de arrependimento. Caso não houvesse o arrependimento, o juízo de Deus se manifestaria. Mensagem que ele estava acostumado a ouvir Deus usando profetas para falar à sua própria nação. Chamar ao arrependimento, e sempre que o povo se arrependia, o juízo de Deus era freado, vamos dizer assim, mas quando o povo não se arrependia, o juízo era derramado. A nação de Israel no Antigo Testamento, ela tinha responsabilidade de cumprir o que nós chamamos aí em missiologia de missão centrípeta, que é o que? Ela como centro atraindo as nações para ela. Já no Novo Testamento, a igreja cumpre a missão centrífuga, que é sair do centro, fuga do centro. É a gente que vai às nações, ide por todo o mundo. Então a igreja ela sai em busca do perdido. Israel, a princípio, não tinha como missão ir em busca, mas ser referencial para atrair, como o reino de Salomão atraiu Batseba, a rainha de Sabá. Quem atraiu Batseba já é outra história, né? Bom, como por exemplo, na época do profeta Eliseu, a fama chegou lá na Síria e Naamã vem em busca da cura, enfim, Israel tinha que ser centro e atrair as nações, não era comum sair em busca. E Jonas está quebrando de certa maneira esse paradigma, Deus já está usando ele para mostrar que chegaria o tempo que a nação sairia do seu conforto e iria em busca dos pecadores. O contexto histórico
Vamos lembrar bem que os assírios, pagãos, inimigos de Israel de longa data, eram uma força dominante entre os antigos. Os acontecimentos do livro giram em torno do reinado de Jeroboão II, que vai do início do século VIII, cerca de 793 a 753 a.C. Então, um período aí aqui de aproximadamente 40 anos. Voltando aqui no material, a história relata que os assírios eram um povo cruel e desumano, que não via problema algum em enterrar vivo o inimigo, em esfolá-lo vivo ou espetá-lo em estaca sob o sol quente. Jonas disse que, se fosse para Nínive ser destruída, que fosse, pois ele preferia desobedecer ao Senhor a ver os inimigos salvos do julgamento. Nos 4 capítulos de seu relato, Jonas apresenta as experiências por que passou e as lições que aprendeu. Então, é interessante, a gente já sabe disso, que o que aconteceu, todo o enredo, todo o contexto, até que Jonas fosse, pregasse, a gente já sabe que os ninivitas se arrependeram, se humilharam, e Deus então poupou eles do juízo. E aí, tempos depois, não muito tempo depois, mas tempos depois, os ninivitas, assírios, Nínive é a capital, invadiram o reino do norte, Israel, e fizeram o que nós já estudamos aqui, levou cativo em anzóis, humilhou a nação. Então Jonas pensou, poxa, se Deus poupar essa nação hoje, amanhã essa nação nos destrói, então que Deus destrua eles logo. Foi mais ou menos um pensamento, de certa forma, nacionalista, patriótico, mas irmãos, não estou questionando aqui o ser nacionalista ou ser patriótico, que Jonas tinha que considerar que a pátria dele primeiro é a pátria celestial. O reino dele primeiro é o reino dos céus. E ele, em hipótese alguma, poderia ou deveria recusar uma ordenança divina. Mas o fez e a gente sabe no que deu, Segue aí, então, um esboço do livro. Capítulo 1, nós o chamamos do capítulo que trata da resignação. O que é isso? É uma lição com a paciência de Deus. O capítulo 2 é o tema do arrependimento de Jonas, a lição com o perdão de Deus. O capítulo 3, o tema é reavivamento, lá em Nínive, o poder de Deus. E o último capítulo fala da rebelião do profeta e a misericórdia de Deus. Então, capítulo 1, resignação, paciência de Deus. Jonas, em vez de ir para Nínive, correu na direção oposta. Ele fugia da presença do Senhor, como se fosse possível. O que significa que deixou sua função de profeta. Jogou para lá a credencial, a carteirinha e foi embora. Desceu até Jope, embarcou em um navio, foi lançado no mar, tragado por um grande peixe. A desobediência sempre leva ao declínio. Jonas perde a voz de Deus, pois agora o Senhor tem de falar com ele por intermédio de uma tempestade. Perdeu sua energia espiritual e adormeceu no porão do navio. Ele perdeu o poder da oração e até a vontade de orar. Os pagãos oravam, mas Jonas dormia. Ele perdeu seu testemunho e influência para com os homens do navio, porque foi a causa da tempestade. Ele também quase perdeu a vida. O Senhor foi muito paciente e longânimo com Jonas. Deixa eu ler tudo, depois a gente vai já para os slides, segue direto. O capítulo 2 é o capítulo, então, do arrependimento. Primeiro, Jonas recebe disciplina da mão amorosa de Deus. Ele reconhece que foi a mão do Senhor que o lançou no mar, não a mão dos marinheiros. É importante que reconheçamos o trabalho do Senhor quando passamos por provação ou angústia por causa do nosso pecado. A seguir, Jonas arrependeu-se de seus pecados e, afinal de contas, esse é o objetivo da disciplina: trazer-nos ao lugar de arrependimento e de confissão. Rebelar-se contra a mão de Deus é procurar problema. Jonas submeteu-se, orou e confiou, e o Senhor o perdoou. Capítulo 3, o reavivamento. A palavra-chave desse capítulo é grande. Jonas vai à grande cidade de Nínive a fim de pregar a mensagem do Senhor. Deus dera uma grande incumbência a Jonas: pregar a esses gentios a fim de que pudessem escapar da ira do Senhor e ser perdoados. Que mensagem!
Jonas tinha de vencer seu preconceito para pregar essa mensagem. Contudo, ao fazê-lo, resultou numa das maiores colheitas evangelísticas da história. Isso mostra o que o Senhor pode fazer com um frágil instrumento humano disposto a pregar sua mensagem. E aí o último capítulo, a rebelião. Chegamos ao fim do livro e após uma grande colheita de almas e um dos maiores avivamentos da história, em vez de encontrarmos um jubiloso pregador, vemos um pregador desobediente, raivoso com as pessoas e com Deus. Imagina só, né, irmão? Você pregar lá para uma multidão, um país inteiro, no final da mensagem o país inteiro se converte e você ainda sai triste, chateado. Puxa vida, logo hoje que eu não queria que ninguém se convertesse, até os animais tá convertido, foi jejuar. Que coisa, né? Você vê que não é a vontade humana, em momento algum, é sempre Deus. Vemos um adulto agindo como criança, um crente se comparando com um ímpio, se comportando como um ímpio. Vemos Jonas sentado do lado de fora da cidade, tentando sentir-se confortável e, na verdade, esperando que o julgamento de Deus caísse sobre o povo. Eis uma coisa surpreendente. O Senhor manda um grande avivamento, como resultado da pregação de um homem que nem mesmo ama as almas para quem prega. Esta é a lição-chave do livro, o amor e a misericórdia de Deus pelas almas perdidas. Jonas sentia pena de si mesmo e até mágoa pela planta que o abrigou e depois morreu. Mas ele não sentia amor sincero nem misericórdia pelas multidões na cidade de Nínive. No capítulo 1, Deus controla o vento e as águas. No capítulo 2, o peixe. No capítulo 4, a planta, o verme e o vento. Mas ele não podia controlar o profeta, sem que o mesmo se entregasse nas mãos dele. Tudo na natureza obedece à palavra de Deus, exceto os seres humanos. E os homens são o que têm as melhores razões para lhe obedecer. Finalmente aí, algumas pessoas veem em Jonas um retrato da nação judia, desobediência, expulsa da terra, engolida pelo mar dos gentios, preservada apesar da oposição ao Senhor. Essa nação foi trazida de volta e teve uma nova chance. Vamos fazer então aqui as considerações dos slides, cada um desses capítulos. Já passamos direto porque é um dos mais conhecidos profetas menores, sua história, não é? Então vamos começar aí com uma breve visão de geografia bíblica. Ó, aqui está a terra de Israel. Esse pedacinho aqui, ó, se vocês conseguirem ver, é onde está a seta e onde eu estou rodando aqui o mouse aqui. Descendo aqui é o deserto, por onde Israel passou, do lado de cá já é o Egito, só para a gente ter uma noção. Saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, o deserto, se instalou aqui. A ordem de Deus era para que ele fosse para cá, ó. Observe que o percurso é todo por terra, né? Já tem que chamar a atenção logo, né? Em direção à Síria. E ele pega o navio daqui para Tarsis, lá no Estreito de Gibraltar, no extremo sul da Espanha. Nós vamos ver isso aqui, ó. Então, a cidade de Jope, aqui, para onde ele devia ir e para onde ele acaba escolhendo ir. Aqui, esse mapa. Olha onde ele estava. Olha o que Deus pede dele. Olha o que ele está disposto a fazer para não cumprir a vontade de Deus. Falou, duvido que Deus vai me achar aqui. E aí, irmãos, é algo que a gente sempre considera. Ele tinha que pagar um preço para se deslocar de Jope a Nínive, assim como comprou a passagem para se deslocar de Jope a Tarsis. Qual o preço de passagem você acha que é mais caro? Para ir para Nínive ou para ir para Tarsis? Pois o camarada estava disposto a pagar mais caro para não fazer a vontade de Deus do que pagar o preço para fazer a vontade de Deus. A gente sempre fala que fazer a vontade de Deus tem um preço a pagar, mas o preço de não fazer, irmão, é sempre maior. O preço de não fazer é sempre maior.
O preço de não fazer é tão grande que você não consegue pagar nem aqui, você fica na eternidade pagando a fatura. Não precisa nem dizer aonde, né? De quem não faz a vontade de Deus. O preço é muito maior. Então, itinerários do profeta Jonas, as descidas de um profeta. Vamos lá. Jonas se levantou. Se levantou para quê? Para fugir de diante da face de Deus para Tarsis. E aí começam as expressões verbais, né? Desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. O Billy Graham diz que sempre haverá um navio pronto para partir quando alguém quer fugir da vontade de Deus. Você sempre vai encontrar um navio pronto para te levar, dizia Billy Graham. Então ele desce a Jope, acha o navio, paga a passagem, desce para dentro do navio e com eles vai para Tarsis, querendo fugir de diante da face do Senhor. O profeta levantou-se para fugir da face de Deus. O que acontece quando um profeta, um enviado, um porta-voz de Deus se levanta de acordo com a visão de seus próprios conceitos? O que acontece com alguém que Deus chama e resolve viver em rebeldia declarada contra Deus? Alguém que tem vocação e foge da responsabilidade vocacional para querer bater de frente com Deus. Descidas erradas, perigosas e fatos poderão manifestar-se na trajetória da vida do enviado. Jonas desce ao porto de Jope, Jonas desce para dentro de um navio, na proa, depois desce ao porão do navio, depois ele vai ser lançado às águas do mar e ele desce, aí desce ao ventre de um grande peixe. Após descer ao ventre do grande peixe, Jonas prosseguiu descendo e na oração dele ele diz que ele foi aos fundamentos dos montes. Você pensar, é onde está lá os montes que você vê aquele picozinho do iceberg do lado de fora do mar. Aí você vai lá no fundamento dele, isso é, desceu aos fundamentos, foi a base das montanhas. Olha até onde ele desceu, no fundo do fundo do fundo do fundo, a descida. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Com certa ironia, a narrativa ressalta o contraste entre a conduta de Jonas e dos marinheiros. Jonas conhece o verdadeiro Deus, mas foge da sua presença e não invoca em meio ao perigo. Os marinheiros, embora politeístas, mostram-se mais piedosos do que o profeta. Vem na tempestade um sinal divino. Cada um invoca o seu Deus e pedem a Jonas que tome parte nas suas orações. O único que não está orando é Jonas. Todo mundo orando, cada um para o seu Deus, e o Jonas, que conhece o Deus verdadeiro, não está orando. E ele lhes disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o quê? O mar e a terra seca. Onde que ele estava com a cabeça que podia fugir de Deus? Deus fez o céu, o mar e a terra. Mas lá em Tarsis ele não me acha. O Deus do céu, ao fazer esta confissão de fé, Jonas deixa clara a contradição da sua conduta. Por um lado, reconhece a soberania universal do Senhor, que fez o mar e a terra, mas por outro, acredita ser possível fugir de sua presença. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, isto é, um animal aquático de grande porte físico, foi previamente preparado para que tragasse, ou seja, engolisse a Jonas e, isto é, consequentemente, teve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas, nas vísceras, no âmago do peixe. Jonas, aí eu trouxe essa questão aqui, porque o tempo todo em Jonas é dito a expressão grande peixe. Mas quando você vai ler Mateus 12:40, abra a sua Bíblia aí, Mateus 12:40. Pode ler aí, por favor, o primeiro que encontrar. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Em Mateus vai falar baleia, esse texto aí.
O Antigo Testamento o tempo todo, aqui Jonas vai falar grande peixe, grande peixe. Quando chega aí, lembrando, o Antigo Testamento é hebraico, Novo Testamento, o termo é grego. E aí colocou, esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Eu coloquei ali interrogação, baleia. Vamos ver, portanto, o texto original no grego. Estamos falando do Novo Testamento. Não tem, nós não vamos aqui, né, aprofundar no grego, mas fiz aqui a tradução palavra por palavra do grego. Vindo aqui, ospere, gape, egneto, ioná, aí vai embora aqui. Profetes, ti, coilia, ventre, aí a palavra que está de laranja ali, kitos. Kitos, essa palavra kitos é grande peixe, ou etimologicamente uma criatura marinha, ou ainda outra palavra que é utilizada, se você pegar sempre textos originais, é megala, está ali depois, ou 2 pontos, megala, do mega, do grande, megala, farria, megala, psaria, que é grande peixe. Essas são aquelas traduções livres que alguém lê o texto original, grande peixe, ele induz, um grande peixe é uma baleia, e vai lá e escreve baleia. Se você pegar, talvez alguém tenha lido em outra tradução, não vai estar baleia. Por exemplo, acredito que a revista é atualizada, como é que está? Grande peixe, outras traduções. Se você pegar King James, não estará baleia, estará grande peixe. Eu acredito que a King James também, mas a atualizada, a sua, grande peixe. Revista corrigida vai trazer baleia. A atualizada já vai fazer a tradução ao pé da letra do original grego. Então, só passando aí, é sempre uma questão que vem, que volta, não, mas está escrito lá, mas essa tradução falhou, a tradução para o português. Alguém foi induzido a grande peixe é uma baleia, escreveu baleia, mas a tradução ao pé da letra seria grande peixe. Grande peixe também. Isso aí. Vamos lá, o capítulo 2, o arrependimento, a lição com o perdão de Deus. E orou Jonas ao Senhor seu Deus nas entranhas da baleia. Não, do peixe, gente. Que baleia. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno. Olha o que ele falou que era o ventre do peixe. Isto é, a parte interna da terra, a sepultura, longe da presença de Deus. Jonas está ciente da situação difícil e que ameaça a sua vida. Gritei e tu ouviste a minha voz. Jonas ficou quantos dias na barriga aí do ventre aí do grande peixe? Só foi orar no 3º. Os camaradas no barco lá, ora rapaz, vai orar, vai buscar Deus, me joga no mar. Esse é bom, macho mesmo, hein? Não, é só dobrar o joelho e orar, não vou orar não, prefiro que me joga no mar. Caiu no mar, o peixe engole, está lá dentro do peixe, lá um dia, não oro. 2 dias, mas não vou orar. No 3º dia, começou a orar. Ei, meu irmão, melhor orar antes de cair no mar, melhor orar antes de ser engolido, mas se tiver que chegar longe para orar. A oração de Jonas nasce da aflição. Ele chamou a Deus porque estava em perigo, não por se agradar do Senhor. Mas foi melhor que tivesse sido obrigado a orar do que se não tivesse orado, ainda assim. Porém, apesar do fato de ter orado, Jonas ainda não estava contente com a vontade de Deus. Ele estava querendo sair da situação. A oração dele era para que Deus tirasse ele daquela situação. E aí ele faz ali aquele compromisso. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou cumprir a minha parte, vou lá. E Deus, misericordiosamente, olha o que ele diz aqui, ó, quando desfalecia em mim a minha alma, ó a hora que ele resolveu orar, agora é tudo ou nada, ou eu abro a minha boca e oro, a alma já está começando a sair do corpo, aí eu disse, Senhor, não, vamos orar, vou orar. Aí eu me lembrei do Senhor. Que situação, né? A alma já saindo do corpo, aí ele puxou uma oração. E entrou, e Deus ouviu a oração. Entrou a ti a minha oração. Foi lá, ó,
do ventre do peixe, do ventre da terra, lá no fundo do oceano, sem querer orar, em rebeldia, quase a alma saindo, mas de repente ele decide orar e a oração chegou lá no santuário de Deus no céu. Imagina você orando de joelho na sua casa, lá, se o cidadão lá todo errado no ventre, quase morrendo, no ventre do peixe, a oração dele chegou lá, no momento mais difícil da vida de Jonas, em virtude de sua rebeldia à ordem de Deus, ele lembrou-se do Senhor. Assim Jonas reafirma sua fé no Senhor e seu compromisso em agora, dada a circunstância adversa, cumprir a ordem de Deus. Então vamos ver esse cumprimento aí no capítulo 3. Capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo o quê? O que diz o versículo 2? Até aí. Ó, aí aquela história que a gente estava falando aí no intervalo. Aquela história dos pregadores que pregam aí que Jonas foi cuspido lá em Nínive, né? Que o peixe cuspiu ele lá em Nínive, e aí ele já saiu todo melecado, já saiu pregando e tal. Só para lembrar aqui, ó, vamos utilizar um slide que mostramos aqui atrás, olha aí, ó. O mar Mediterrâneo aqui em direção lá à Espanha. Ó aqui para ir para Nínive, ó. Aqui para ir para Nínive. O outro mapa, passei aqui. Mesma coisa, ó. Mar aberto é o mar Mediterrâneo para ir em direção a Nínive. Agora, terra seca, mar aberto para ir para Tarsis, mas terra seca para ir para Nínive. O grande peixe não cuspiu ou vomitou Jonas em Nínive, não. Provavelmente cuspiu ele no ponto zero lá. Voltou da estaca zero de onde saiu. Você acha que Deus vai ajudar você a quebrar seu galho sem rebeldia? Ele ainda vai te dar uma carona? Não, volta lá no zero, da onde você começou a rebeldia. Lembra-te, pois, de onde cair, volta lá, ó. Aí, voltou lá no zero aí, cuspiu ele lá. E agora, segunda vez a palavra do Senhor: levanta e vai à cidade de Nínive e prega contra ela o quê? Aqui está o segredo. Às vezes as pessoas se perguntam, mas como é que um profeta desanimado, triste, cabisbaixo, desobediente, que não ama o povo e tal, e chega lá sem vontade, sem ânimo, sem ímpeto, e prega e todo mundo se converte? O segredo é aqui, ó, a pregação que eu te disse. O que Jonas falou foi a mensagem que Deus mandou, e o poder está onde? Está na palavra que Deus falou. Jonas chegou lá e simplesmente falou o que Deus mandou ele falar, e Deus tem compromisso com a palavra dele. O camarada estava desanimado, não amava ninguém, não queria estar ali, mas quando abriu a boca falou exatamente o que Deus mandou falar, e aí depois que ele falou, agora é com a palavra de Deus. Aí o Espírito Santo vai fazer a obra. O novo encargo de Jonas era basicamente o mesmo que ele havia recebido no capítulo 1. A mensagem que ele deveria pregar foi Deus quem deu. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco desde o maior até o menor, porque esta palavra, a palavra de Deus, chegou ao rei de Nínive. Levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, assentou sobre a cinza. A conversão repentina de todos os ninivitas contrasta com a atitude de Israel, que muitas vezes tornara-se obstinado na sua rebeldia, apesar dos insistentes chamados dos profetas. Aí a pergunta: quantos profetas Deus mandou a Israel? Quantas mensagens? Quantas profecias? E eles nunca se arrependeram. Um profeta desanimado, sem vontade, uma mensagem, e toda a nação se arrependeu. Até essa atitude dos ninivitas é um tapa na cara do povo de Deus, que o tempo todo ouvia Deus, ouvia mensagem, ouvia profeta e não se arrependia. Aquele povo ouviu uma única vez, nem uma mensagem fervorosa, empolgada, nem isso foi, hein? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus, o que Deus fez? Se
Arrependeu. Precisamos falar de arrependimento de Deus, do mal que lhes faria e não fez. Vou gastar aqui uns 2 minutinhos para falar sobre arrependimento divino, como entendê-lo. O tão comum e banal arrependimento humano pode servir de parâmetro, base, para entender o arrependimento de Deus? O homem arrepende-se como consequência de erros cometidos, precipitação em palavras e atos, decisões erradas. E Deus? Por que ele se arrepende? Arrepender-se porque fez o que não deveria fazer? Arrepender-se porque falou o que jamais deveria ter falado? Arrepender-se porque errou? Não. Tiago diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Ele não se arrepende. O arrependimento de Deus aqui, essa expressão que a gente chama de antropopatismo, lembrando lá do livro 2, Doutrina de Deus, atribuir a Deus sentimento humano, antropo homem, patia, sentimento, para que a gente entenda a ação, a atitude de Deus, a gente atribui a Ele algo que é comum nosso. Então, é o resultado, na verdade, de uma grande mudança na pessoa de Deus. O arrependimento é o resultado de uma grande mudança, não na pessoa de Deus, e sim na criatura humana, nos filhos dele, no crente. Quando há uma mudança numa pessoa diante de erros e pecados, Deus retira castigos que seriam inevitáveis. Então, quem é que muda, na verdade? Quem mudou, quem se arrependeu foram os ninivitas. E aí, então, eles mudam o plantio. Já que mudaram o plantio, vão receber uma colheita diferente. Deus disse, se eles continuarem pecando, já determinei, o juízo virá sobre eles. Eles mudam o plantio, não vamos continuar pecando, nos arrependemos. Aí Deus, então tudo bem, não vou mandar juízo, vou mandar misericórdia. Então olha quem se arrepende, é o homem, e aí ele vai receber de Deus o resultado da sua mudança. Então Deus reage à ação humana, nesse sentido aqui o arrependimento. No hebraico a palavra usada seria noham, que tem mudar de propósito, desígnio, pensamentos, plano, mudar o rumo ou a direção. Então o homem muda e aí ele vai receber de Deus algo diferente por conta da sua mudança. Finalmente, o último capítulo, a lição com a misericórdia de Deus. Aquele avivamento, todo mundo crente agora, todo mundo dando paz do Senhor um para o outro lá em Nínive. E o profeta como? Cá para nós aqui, como diz aqui no jargão nosso aqui, só o ódio. O profeta ficou só o ódio, né? Rapaz, como é que pode, né? Nem dá para acreditar, né? Prega a mensagem, todo mundo se arrepende e o pregador ficou só o veneno. Rapaz. Mas isso desagradou extremamente, é o termo que a Bíblia traz. Não ficou triste, chateado, ficou extremamente desagradado. Insatisfação extremo contra um ato divino. A Jonas, e ele ficou irado. Já pensou? Comportamento similar à ação do irmão do filho pródigo. Camarada que outro dia desse a alma estava saindo do corpo lá no fundo do oceano. Agora está irado porque Deus perdoou alguém. O ser humano é isso aí mesmo, irmão. Sem tirar nem pôr, isso aí é a gente mesmo. Jonas a gente é o nosso retrato falado. O ser humano é desse jeito. Irado, do hebraico, carrais, irado, enfurecido, magoado, desgostoso com alguém ou com algo, com algum relacionamento. E orou ao Senhor e disse, agora, olha a motivação da oração. Lá ele não queria orar. Agora não, agora eu vou orar, agora eu vou orar, agora eu vou orar. Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra quando estava ainda lá na minha terra? Ou seja, eu cheguei a dizer, estando ainda em Israel, que por te conhecer, sabia que esse povo acabaria sendo perdoado por ti. Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis. Ou seja, então tentei me prevenir do Senhor, fugindo das ações da tua misericórdia, unicamente para evitar que tu perdoasse esse povo. Pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Agora ele acha motivo para orar, e a oração é aquela oração de botar Deus na parede. Olha que camarada, né?
Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Mas você não estava quase morrendo, sua alma não estava saindo do corpo? Por que não morreu lá? Melhor é morrer do que ver os assírios, nossos piores inimigos, perdoados por ti. É igual o Elias, né? Jezabel perseguindo ele, dizendo, vou te matar. Aí ele foge. Aí depois ora, Senhor, tira a minha vida. Ué, a mulher queria te matar, é só ficar lá, ué. Você quer morrer? Ficava lá, ela te matava. É igual Jonas. Senhor, tira a minha vida. Ué, era só ter ficado lá onde você estava, você morria. Você é gente, irmão, gente, só Deus mesmo. Você se entende? De vez em quando, só Deus mesmo, não é? Fala a verdade. Só Deus, irmão. É igual aquele camarada que fala assim, fala mal de um, fala mal do outro, fala mal do outro, e fala mal de todo mundo. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo outro. Eu falo mal de todo mundo, eu também não presto mesmo. Até assim, todo mundo, acabou. Então disse o Senhor, Deus ainda tem paciência com ele. Faze bem, que assim te ires, ou seja, você tem alguma razão para te mostrares tão irado? Então Jonas, negando resposta a Deus, saiu da cidade, sentou-se, ele nem respondeu Deus, hein? Vai lá para a parte deserta, faz uma cabana, senta-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Estava na expectativa, quem sabe ele conseguiu, com aquele charminho, beicinho dele, acho que Deus vai matar os ninivitas, eu vou ficar aqui olhando, acho que eu consegui dobrar a Deus, né? Fez o Senhor Deus nascer uma bolboreira, ela subiu por cima de Jonas, isto é, por cima da cabana, da tenda, por ele construída e exposta ao sol, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, cansaço. E Jonas se alegrou em extremo, estava irado em extremo, agora alegre em extremo por causa da bolboreira, isto é, um simples arbusto foi muito mais eficaz na vida de Jonas que a visível revelação do amor de Deus ao povo de Nínive. Mas Deus enviou um verme, uma bactéria, um fungo, no dia seguinte, ao subir da alva, ao amanhecer do dia seguinte, o qual feriu ali na raiz a bolboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, logo após a extinção do arbusto, Deus mandou um vento calmoso oriental, ou seja, um vento quente, e o sol feriu a cabeça de Jonas, uma encefaleia aguda, uma dor de cabeça penetrante, violenta, e ele desmaiou. Depois que ele volta a si, desejou com toda a sua alma o quê? Não, agora estou falando sério, agora é sério, Deus, agora eu quero morrer mesmo. Eita, Jonas. A narrativa termina afirmando mais uma vez a misericórdia de Deus, que é o tema presente em todo o livro. Deus tem misericórdia do profeta rebelde, dos marinheiros, dos ninivitas e até dos animais, isto é, a sua misericórdia não alcança Israel apenas, mas também as nações pagãs, até mesmo uma cidade como Nínive, símbolo de violência e de crueldade. A misericórdia de Deus é tão grande que ele escolheu ouvir Jonas quando pediu para ser livre da morte, e por 2 vezes não ouviu Jonas quando pediu a morte. Até isso é a misericórdia de Deus, porque ele sabe quando a oração, aquela no caso, saiu do fundo da alma, e quando sai aqui da boca para fora. E aí Deus sabe qual oração ouvir, qual não ouvir, e entre uma e outra nos tolerar, não é? E eu te agradeço por me tolerar essa noite mais uma vez. Se você quiser tolerar mais um pouco, semana que vem estaremos aqui de novo, desta feita, para falar, se permitir o Senhor, dos profetas Miqueias, Naum, talvez Abacuque também, mas principalmente Miqueias e Naum. Talvez a aula dê para falar de Miqueias e Naum. Vamos orar então, agradecer a Deus e encerrar a nossa aula desta noite. Soberano Deus, eterno Pai, a Ti mais uma vez elevamos a nossa voz em oração e gratidão por mais esta noite de aula que o Senhor nos permitiu ter, sendo abençoado, edificado, em vários momentos confrontados, entendendo mais sobre a Tua bondade, graça, misericórdia, soberania e a nossa pequenez.
Agradecemos ao Senhor os teus atos de bondade e misericórdia para conosco. Pedimos, nos ajude a ser cada vez melhor para te agradar e de alguma maneira viver vidas que glorifiquem o teu nome. Leve-nos em paz aos nossos lares, dê-nos um fim de semana abençoado na tua presença. É a nossa oração em o nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus, e todos digam amém. Amém.